Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fausto Oliveira, vou continuar fazendo a leitura para vocês aqui de mais uma parte do meu livro O ANCAP. Eu comecei a fazer a leitura desse livro em partes aqui no canal, já estou na 8ª parte, se não me engano, essa daqui, já estamos aí chegando pela metade do livro. A ideia é fazer a difusão do conteúdo dessa história, dessa narrativa, de uma maneira prática na internet, assim como antigamente se faziam as radionovelas, né? Ou como hoje seria um audiobook ouvido em parte. Vamos lá. Quem está acompanhando já sabe mais ou menos a história qual é, e eu vou agora apresentar a 8ª parte sem maiores demoras, porque a 8ª parte vai ser um pouquinho longa, mas é importante porque aqui começa a se desenrolar de fato aquilo que cria a trama que vai para o desenlace final. Então passemos a leitura, não precisa mais olhar para minha cara lendo se não quiser a partir de agora. Obrigado. A árvore do canal No Such Thing começou a ficar bem visível para mim a partir do dia em que, chegando para trabalhar, encontrei a administração aturdida. Um conjunto de pedidos completamente atípicos estava entrando, e quem conhece a produção real sabe que isso não é só uma boa notícia. Desorganiza seu cronograma produtivo, desfaz a programação do departamento de compras, te obriga a pressionar fornecedores, te obriga a contratar e treinar pessoas com muita rapidez. A empresa aumenta a perspectiva de faturamento, mas tem que mudar tudo muito repentinamente. O bom é o crescimento planejado. E os pedidos que entravam vinham todos de grandes multinacionais farmacêuticas, o que por si era algo estranho. As grandes farmacêuticas compravam reagentes das suas matrizes ou de sócios internacionais, sempre em quantidades planejadas por um ano ou mais. 3 pedidos diferentes de uma só multinacional entraram durante a manhã. Uma concorrente dela colocou um pedido que, sozinho, representava 2 vezes mais reagentes do que a outra. Chamei Gabriel e João, meus sócios químicos. Precisávamos discutir o que significava aquilo. Perguntei se sabiam o que estava acontecendo. Gabriel sabia. Eu liguei para a associação mais cedo. O mercado está todo assim. E foi de repente. Ninguém das áreas administrativas estava entendendo, mas o presidente da associação foi meu professor. Ele topou se abrir comigo. Pouca gente sabe disso, por favor, não espalhem. Um grupo grande de deputados e senadores vai apresentar o projeto de extinção do sistema público de saúde. Escutei Gabriel pronunciar aquilo, mas foi como se não escutasse. Era como se sua voz me chegasse abafada. Ele repetiu. Um grupo grande de deputados e senadores vai apresentar um projeto para extinguir o sistema público de saúde com apoio total do governo. Vão aprovar, está praticamente garantido. Parece que o projeto vai fatiar o sistema. Tudo aquilo que for tangível vai ser privatizado, hospitais, clínicas. E o que for intangível, por exemplo, a base de dados dos usuários, a folha de pagamento dos funcionários, tudo isso passa a ser administrado por empresas de aplicativos digitais contratados pelo governo por licitação. Pilantragem infinita, eu perguntei. E o seu professor é a favor disso? Ele é presidente da associação, representa os interesses do setor. O volume de negócios vai ser muito maior. Ele é a favor, me surpreenderia se não fosse, ele disse. E como exatamente isso explica os pedidos que estamos recebendo hoje? Gabriel continuou. Eu, bem aturdido, tive dificuldade para entender, mas depois esfriei a cabeça e tudo fez sentido. Era bem simples o que nos acontecia naquela manhã. O sistema público de saúde seria extinto em questão de meses. Como costuma acontecer em países sem nenhum autorrespeito, como o nosso, os futuros compradores e concessionários da enorme quantidade dos ativos já eram conhecidos. Estando todos previamente combinados com o governo e o Congresso, era hora da pechincha. Nenhum deles aceitaria pagar um preço nem perto do que seria justo pelos ativos do sistema. Por isso, o sistema precisava fabricar prejuízos em larga escala e imediatamente. Precisava abrir arreganhados buracos em suas contas, propositalmente, a fim de justificar valores aviltados na hora da venda. Quando os rombos estivessem abertos, certamente algum jornal ou revista começaria a publicar supostas denúncias de ineficiência na gestão dos recursos públicos, possivelmente achando algum bode expiatório corrupto para ajudar a inflamar a opinião pública. Quando a classe média tivesse comprado a ideia de que o melhor era extinguir o sistema de saúde, os políticos entrariam em ação. Com
Com aquela pompa que só a alta hipocrisia da responsabilidade lhes confere, anunciariam o caminho para o saneamento, para a remissão deste grande mal que é a oferta universal de serviços de saúde gratuita para um povo cuja renda per capita é péssima, cuja parcela vivendo em pobreza absoluta é de dezenas de milhões de seres humanos. O Brasil sabe ser extremadamente asqueroso. A nossa indústria química, sem a mínima vontade, estava participando deste esquema de assalto à luz do dia. Tantos pedidos por reagentes feitos por fabricantes de medicamentos significavam, na prática, compras irresponsáveis feitas pelo governo a estes fornecedores. Sabendo como tudo ia funcionar dali para frente, a verdade infeliz é que nem as farmacêuticas estavam de fato obrigadas a entregar o que delas se comprou, nem nós seríamos obrigados a entregar o que estavam comprando de nós. Estava formado o que em algum momento no final do século passado chamava-se de trem da alegria. Bastava que os contratos fossem assinados e as faturas fossem pagas. No meio do caminho, empresas da área de saúde privada financiariam os jornalistas e políticos para seguir com o plano. A essa altura, não serviria de nada mandar suspender o atendimento de todos os pedidos por reagentes, parar a empresa e explicar o que estava acontecendo. Primeiro porque não sabia até que ponto meus sócios entenderiam e concordariam com isso. Segundo porque eram 25 famílias economicamente dependentes do nosso negócio. E sair do trem da alegria abruptamente, ainda por cima, declarando princípios éticos, significaria a morte para a nossa indústria. Talvez se fôssemos muito grandes poderíamos fazer isso e quebrar o esquema. Porém, no tempo em que eu vivo, as empresas muito grandes que declaram princípios éticos já não existem mais. Esta seria a hora em que o desânimo e o ceticismo desesperançado tomam conta de uma pessoa. Só que eu não sou feito dessa matéria, e então passei a cogitar linhas de ação. E não posso negar minha personalidade voluntarista. Escolho o termo voluntarista com grande cuidado e precisão, pois é exatamente assim que sou. Quando entorna o caldo, a urgência se instala, e o que ela encontra? Desorganização. Assim são os voluntaristas. Diferentemente de vários colegas economistas que, durante os anos de faculdade, estavam de alguma forma organizados politicamente, eu limitei minhas ações a uma cruzada pessoal contra o ancapismo de um amigo e depois a construir uma empresa industrial. Perdi em uma, ganhei em outra. Mas na arena pública, que é onde estava se dando esse crime aberrante e sigiloso, eu só havia construído uma amizade cordial com um deputado que me aclarava coisas e que me ouvia com atenção. E nada mais. Ainda assim, liguei para Aníbal, ao menos poderia me informar melhor. Ele não podia me atender, então apareceu sem se anunciar o pensamento que era o meu ponto de encaixe com aquilo tudo. Will Rich e suas constantes propagandas contra o sistema público de saúde, todas estampadas por marcas comerciais de empresas do ramo de saúde privada. No dia anterior, ele havia feito sua transmissão ao vivo do trade mensal, com todos os recursos arrecadados pelo canal No Such Thing. Resolvi assistir. Eram várias horas sem interrupção, então acelerei o vídeo. Acelerado, o ANCAP fica ainda mais estranho aos olhos de alguém normal. Ele se torna uma avalanche de surrealismos. Lá estava a publicidade de uma rede privada de hospitais, fixa atrás dele numa tela de cristal líquido bem visível. Nessas transmissões, Will passava certos momentos em silêncio, sem que diminuísse sua audiência. Depois ele voltava a falar, quando concluísse um trade qualquer, e mostrava ao público o investimento feito. Dos resultados não falava. A ideia era apenas exercer autoridade vazia, pretensamente ensinando meios de enriquecimento rápido para garotos desprovidos de qualquer preparo para se dar bem no sistema financeiro. Ele silenciava, fazia qualquer bobagem no home broker, compartilhava a tela com os espectadores por segundos, garganteando supostas explicações e depois deitava a falação. Para depois silenciar, gerar expectativas, fingir genialidade, depois falar mais alguma coisa e criar a imagem do sucesso. Era um jogo de imagem. Atrás de um biombo fica muito mais fácil aderir à sua imagem, isso que os ANCAPs gostam de chamar de antifragilidade. Em certo momento, a avalanche de surrealismos me prendeu a atenção. Will anunciava algo diferente. Desacelerei, voltei e escutei com atenção.
Voltei e escutei de novo, e escutei de novo. Abre aspas. A partir de hoje, o canal No Such Thing vai começar a trabalhar com vocês de uma nova forma. Vocês vão passar a investir através do canal. Todos vocês querem enriquecer no mercado e deixar o dinheiro trabalhando por vocês. Querem ter uma vida como a minha? Agora vocês vão poder, porque eu vou aplicar o seu dinheiro nos meus trades e você vai multiplicar o seu dinheiro. Ele estava se oferecendo aos meninos como um corretor de valores. Não podia dizer isso legalmente, mas estava fazendo. E ele foi claro em dizer que, a partir de hoje... O dia em questão era o dia anterior à desordem artificial no mercado de provedores de bens e serviços ligados à saúde. Continuei a ouvir. Aspas. Vocês não sabem como fazer um trade que dá certo. No máximo acertam na sorte, e a sorte é frágil. Comigo vocês vão ser realmente antifrágeis. Eu vou colocar aqui as informações de onde e como vocês vão poder participar do maior trade da vida de vocês. Todo mundo vai ter seu dinheiro multiplicado em pouco tempo. Vocês sabem que eu posso prometer isso. Ele prometia pegar dinheiro do público, multiplicar na jogatina da finança e devolver, porém tomando uma comissão para si próprio. Uma atividade de corretora de valores sem tirar nem pôr, porém longe de qualquer regulação pública legal. Eu entenderia que tanto ele como seu público aceitassem isso como normal, pois eram todos crentes na ideia de que a regulação em si é contra o indivíduo, mas que as autoridades fizessem vista grossa para essa prática de corretagem informal mostrava bem a que ponto havíamos chegado como sociedade. Isso mesmo que vocês ouviram, amigos. Will rich will make you rich. Basta que vocês me confiem os seus recursos através dos meios já informados e eu vou transformar vocês em indivíduos ricos. Quem colocar 100 vai ter 200, quem colocar 1000 vai ter 10.000 e quem colocar 100.000 vai ter 1 milhão. Você que sonha em ser 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos, a hora é agora. Aquela postura fraudadora que eu sabia que ele tinha e que ele sabia dissimular, aquela disposição para atropelar limites, aquele bafo materialista que emanava quando falava de dinheiro, aquelas coisas nele que me faziam sentir náusea, me esvaziaram do meu habitual controle pessoal. As coisas na empresa estavam desorganizadas demais, pessoas batiam na minha porta, ligavam e mandavam mensagens pedindo orientações para dar conta de tantos novos pedidos. E eu com vontade de mandar fechar a linha de produção, depois que soube da razão dessa reviravolta. E sem poder fazer nada nem próximo disso, pois o entusiasmo ingênuo da equipe de vendas era quase comovente, pais de crianças recém-nascidas sonhavam com boas comissões inesperadas, senti minha cabeça doer e buscava com os olhos uma resposta. Eu já suspeitava que uma conexão particular daquele esquema me tocava, mas não reconhecia racionalmente a suspeita. E nem poderia prever que o modo como aquilo chegava em mim tivesse a ver com algo além da empresa. E sentia pressão na cabeça, forte, e fui impulsivo e reativo quando cometi a imprudência de abrir o computador para comentar no vídeo do dia anterior do No Such Thing. Eu nunca havia comentado, para não parecer que eu o continuava seguindo. E foi pela suspeita, muito rapidamente confirmada, que eu comentei, embora não soubesse ainda que fiz o que fiz em razão de uma suspeita, na hora eu só sentia um asco raivoso. Abre aspas. William, você se tornou um ladrão sem vergonha. Me arrependo de ter lutado por você. Agora você é um escravo do dinheiro e um perdido, que seduz inocentes a se perder igual você se perdeu. Você é um ralo sujo. Eu sinto pena dessa quantidade de moleques que te segue. Assinado Santiago Talavera. Pois é. Assinei com o meu nome instintivamente. Milésimo depois percebi a besteira feita. E milésimo depois escolhi deixar a besteira feita. Fosse como fosse, a minha conta na plataforma de vídeos tinha o meu nome real. William saberia que era eu de qualquer maneira. Aquele foi um dos piores dias que já vivi. Teria sido um dia de profunda reorganização na empresa, contatos intensos com fornecedores e ordens positivas à equipe de vendas, com uma conclusão até celebrativa, mas tendo tomado ciência do que nossa indústria estava enredada em um plano de assalto à sociedade, cujos resultados seriam medidos em sofrimento e morte, não havia como.
Fui embora mais cedo, inculcado com a nova tramóia de Will Rich e com ter decidido não apagar o comentário que ele poderia, talvez, ler. Se lesse, ali estava meu nome. Por isso, quando joguei as chaves de casa no aparador e desabei no sofá, imaginei que fosse William me ligando e senti mal-estar ao cogitar atender. Mas era um número desconhecido. A voz feminina soava conhecida, porém distinta, e dizia meu nome. Santiago? Vi que era você pelo comentário no canal do William. Você talvez lembre de mim, talvez não. Hoje eu trabalho em uma empresa farmacêutica e sei quem você é, mas não tinha ligado o nome à pessoa. Consegui seu número fuçando a base de dados dos fornecedores. Eu sou a Michelle. Tudo bem? Demorei a lembrar. Michelle. Ela era a menina a quem William induziu a tomar empréstimo sob regras de agiotagem quando nós três morávamos em um bairro periférico de um país periférico. Longe demais das capitais, como dizia a música. Teria achado divertido que ela me procurasse tanto tempo depois, mas ela me achou através do comentário em que me expus no território do nosso inimigo comum. Confesso que forçava um pouco a percepção de William como inimigo, pois certamente seria inimigo de Will Rich e do anarcocapitalismo, mas Michelle tinha ainda rancor pessoal contra William. Depois que ele a extorquiu, ela passou por constrangimentos com sua família. Seu pai estava desempregado havia 2 anos, por isso ela aceitou o empréstimo agiota de William. Levou o dinheiro para a família, que passava necessidade e não podia negar. Mas logo que desconfiaram da origem daquele dinheiro, pressionaram a confissão de Michelle. Eles achavam que ela estava se prostituindo. Ela disse que havia tomado empréstimo, mas não acreditaram. Acabou sendo posta fora de casa e pelo menos não pagou William tudo o que lhe devia, já que sua vida foi arrasada e ela teve que recomeçar em outro bairro sob condições ainda piores. Usou o melhor de que dispunha, um curso de técnico em secretariado e uma amiga com um pequeno apartamento alugado para se recompor. E então se tornou secretária da divisão de compras de uma empresa farmacêutica, na qual ajudava nas compras que a empresa dela fazia da minha empresa. E nunca deixou de nutrir revolta pelos caminhos que ela considerava injustos na vida, em que um larápio como William havia enriquecido enquanto ela gramava no trabalho diário em busca de dignidade. Por isso, assistiu No Such Thing como alimento do rancor e assim esbarrou no meu nome. Santiago, você não vai falar nada? Sim, Michelle, desculpe, sou eu. Há quanto tempo não nos falamos? Por que você me ligou? Hoje meu dia foi muito complicado. Eu sei, muitos pedidos entrando, não é? Sim, e vocês são parte disso. Você já sabe o porquê dessa movimentação? Sim, fui informado. Mas você sabe o papel que nosso amigo da internet tem nessa questão? Michelle havia me encontrado na lista de fornecedores da empresa onde trabalhava, isso era claro. Mas a razão de ter me procurado era o comentário que tinha visto, assinado com meu nome e sobrenome, contra William. O comentário tinha saído espontaneamente como expressão de uma suspeita indefinida. O contato com Michelle, que tinha razões pessoais para querer ver o fim de William, mas ao mesmo tempo era uma profissional promissora que não se entregaria a voluntarismos como eu, veio definir e confirmar a suspeita. Santiago, a empresa onde eu trabalho é patrocinadora do canal dele. Lá dentro nós conversamos sobre isso. Ele virou uma referência. Passou a ser uma peça necessária para esse plano de acabar com a saúde pública. Você não reparou quantos patrocinadores da área de saúde ele tem? As dúvidas possíveis se haviam sanado. Estava tudo bem claro. William sabia que um projeto para dar fim ao sistema público de saúde ia tramitar em breve. E participava da estratégia. Certamente estava rubricado nos orçamentos interessados como um elemento de marketing institucional, um influenciador aparentemente voluntário, apenas tangencialmente identificado com algo que iria acontecer, em que poucos privilegiados lucrariam fortunas inteiras. E o que você sugere que se possa fazer? Eu perguntei a Michelle. Ela não tinha visão alguma do que fazer com as informações que ela própria trazia. Concordávamos que havia um escândalo e que o volume da corrupção corporativa era grande, talvez inédito. Mas tanto ela como secretária, como eu, como empresário, teríamos um poder de influência ínfimo. Denunciar William como parte do estratagema seria provavelmente inócuo. Assim, desligamos o telefone e abri uma bebida. A noite avançou e com ela o álcool, e então a suspeita concluiu seu caminho neural dentro de mim. Com o cérebro e com todo o resto do meu corpo, eu havia entendido o papel do nosso amigo da internet no plano das empresas contra o sistema público. Era uma participação bem a caráter para um ANCAP como ele.
Liguei novamente para Michele e disse: ele começou a fazer corretagem informal de investimentos com dinheiro da audiência do canal. Se ele sabe do plano de derrubar a saúde pública e é mancomunado por via de patrocínios, é claro que o plano dele é um grande trade em cima da saúde privada quando a privatização começar. Ele sabe que o lucro é certo, porque está por dentro do esquema. Além de tudo, é inside trader, que canalha! Eu ria sardonicamente enquanto explicava com mais detalhes para que Michele pudesse entender os meandros do que Will Rich planejava fazer. Um ataque especulativo contra a saúde pública, pegando carona na maior sabotagem corporativa já vista na história do país e com dinheiro alheio. Não me surpreenderia se depois disso ele fosse viver em algum paraíso fiscal no Caribe. Michele compreendeu e me cobrou uma linha de ação. Michele agia com prontidão, como eu. Gosto muito disso. É isso, pessoal. Essa foi a 8ª parte da leitura de O ANCAP, meu livro lançado em dezembro de 2021, que eu estou lendo em partes aqui para vocês no canal. Eu agradeço e se você quiser me prestigiar comprando o ANCAP aqui na Amazon ou no site da editora, pode ser em e-book ou em papel, fica à vontade, os links estão na descrição. Obrigado!